Paz seja conosco, amém? Vamos dar agora início ao nosso culto de clamor, de nós louvarmos o Senhor, estarmos orando pela nação, que vamos nos preparar neste momento para receber a palavra, o louvor e clamar ao Senhor, amém? Feche seus olhos e vamos orar neste momento, amém? Senhor Deus, poderoso e altíssimo Pai, gratos somos a Ti, Senhor, por estarmos mais uma vez na Tua casa e na Tua presença, Deus. Pai, abençoe a nós que estamos aqui, Senhor, que venha quebrantar o nosso coração de forma profunda, que a Tua palavra possa entrar no nosso coração e ali fazer morada, Senhor, fazer a Tua mudança dentro da gente, que essa mudança possa ser transmitida aos outros, Senhor, enquanto formos evangelizar. Pai eterno, abençoe nossas vidas fortemente, derramando a Tua bênção, Senhor, da saúde, da proteção e do livramento. Deus, abençoe todos aqui que se encontram neste momento, bem como também abençoe aqueles que vieram pela manhã e aqueles que ainda chegarão, Senhor, durante o culto. Que venha lhes trazer, Senhor, de forma segura, que nada venha nos ocorrer e que possam ser abençoados fortemente em nome de Jesus. Prepare, Senhor, o nosso pastor que logo mais estará, Senhor, ministrando a Tua palavra para nós. Que abençoe a vida dele, Senhor, bem como da sua casa e da sua família, em nome de Jesus. Isso é o que nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos. Amém e amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque Teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui um povo de fé essa noite. Amém. Vamos mais forte, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos nos confirmar na nossa fé no Senhor, pois a fé é a base de tudo. Então vamos seguir com fé, independente da situação que estivermos passando, porque a fé vai ser nosso fundamento, para que nós possamos acreditar em Deus, entregar nas mãos deles as dificuldades que nós estivermos passando. Então vamos seguir com fé, com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O meu Deus é maior que meus problemas, Ele não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque deve escurecer. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus, e é Ele quem me fortalece. Eu vou
Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Quem aqui foi marcado com a promessa de Deus? Glória a Deus. Diga amém. Amém. Vamos, neste momento, estar cantando este cântico ao Senhor, pois nós todos aqui somos marcados pela promessa de Deus. Nós todos participamos da promessa de Deus a Abraão, que é uma nação tão grande quanto as estrelas dos céus. Nós aqui estamos nos representando essa promessa que Deus fez a Abraão, bem como também representando a aliança que Deus fez com o povo. Então vamos cantar este canto com alegria, em nome de Jesus. Glória a Deus, essa promessa. O Senhor. Aleluia. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus planos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chega a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. E tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Ninguém vai me impedir. Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chega a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chega a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Sei o que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir?
águas. Naquele instante, Cristo ficou em terra para subir ao monte e orar a Deus, e pediu para os seus discípulos seguirem na frente. Eles foram com um barco, e no meio do trajeto caiu uma tempestade. Os discípulos eles se encontravam desesperados, sem saber o que estavam fazendo, porque naquele momento eles estavam sós, sem Cristo ao lado deles. Mas então eles olham para no meio da névoa, e ali surge uma imagem. Primeiramente acharam que era uma assombração, mas logo depois ouviram a voz de Deus, a voz de Cristo, e escutaram ele dizendo que era ele, Cristo, e chamando para ir ao encontro a ele. O único entre os discípulos que se teve coragem para sair do barco e andar sobre as águas foi Pedro, porque todos os discípulos viam ali uma água, um local onde eles estavam no meio de um local profundo. Então o medo de se despencar, de ir afundar naquela água era maior do que a confiança e a fé que eles tinham em Cristo. Pedro foi tentado a ir, mas Pedro foi andando sobre as águas, indo de encontro ao Mestre. Só que chegou o momento que começou o vento a bater em Pedro, e Pedro foi se enfraquecendo. E neste momento Pedro começou a afundar. Naquele momento que Pedro estava afundando, ele clamou pelo socorro de Cristo. Mas anteriormente ele tinha visto Jesus no horizonte. Mas quando ele clama a Cristo, Cristo já está ali ao lado dele, puxando sua mão. Então, não importa o abismo que nós nos encontramos, tenhamos fé em Cristo que nós vamos atravessar a Ele. Tenhamos fé em Cristo que Ele estará ao nosso lado, independente das dificuldades que nós estivermos passando. Ele vai ser o nosso ponto de apoio. Este cântico, ele fala sobre isso. Essa fé, essa confiança que Pedro teve, para que nós possamos refletir e tê-la em nossos corações e na nossa vida espiritual. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. O Senhor. Venha ao nosso encontro neste momento, Senhor. Ouve o nosso clamor. Ouve o nosso clamor do fundo do nosso alma. Tua voz me chama.
desfrutando. Oh Pai, glória a Deus. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. O Senhor, para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. O Senhor, temos em Ti, Pai, leva-nos mais fundo, Senhor, nos pode mais firme na Tua palavra, Senhor, nos dê Tua força, Senhor, endurece a nossa fé para que nós possamos estar mais e mais no Teu caminho, Pai, quebrando o coração da gente, Pai, nos levante para fazer o Teu ministério, sair das nossas horas de conforto, Pai, que venha, Senhor, fortalecer-nos no Teu caminho, para a Tua honra e a Tua glória, Senhor, a Teu nome e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Eu sou Teu e Tu és meu. Oh Senhor, nós nos entregamos a Ti, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, neste momento. Nós estamos à disposição, Senhor, para que fazer a Tua mudança, Senhor, que nos torne ferramentas poderosas para a Tua obra.
Que nós possamos cumprir o ID, Senhor, e pregar o Evangelho a toda criatura que haja, Senhor. Nos dê força, Senhor, e nos ensine a evangelizar para aqueles que não sabem. Ensine, Senhor, a orar aqueles que não sabem. Senhor, que nos ensine, Senhor, com a Tua palavra. Que nos levante, Senhor, novos professores de escola bíblica, para que eles possam aqui, Senhor, estar acompanhando, auxiliando esses ministérios, Senhor, aqueles que estão entrando agora no ministério, bem como aqueles que já se encontram há muito tempo, Pai. Que venha derramar a Tua bênção para que aquelas pessoas que se encontram possam se levantar, Senhor. Abençoe a cada um, acompanhe a cada um, Senhor, por toda dificuldade de passar, esteja ao lado deles, levantando, Senhor, segurando a sua mão. Não deixe ficarmos no chão, Senhor, mas os levante, os reforce, Senhor. Que sejam fortes na Tua palavra, fortes no Teu reino, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua honra e a Tua glória, Pai. Aleluia, aleluia. Uma salva de palmas para mim, Senhor. A Deus. Nós vamos agora estar passando a palavra para o nosso pastor. Receba os parceiros de Deus nas palmas bem abertas. Glória a Deus, maravilha. Os Deus para hoje, paz seja convosco. Diga assim: Senhor Deus, eu estou aqui na Tua casa. Quero agradecer por essa oportunidade, por esse milagre que o Senhor tem operado na minha vida até os dias de hoje, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e continuará nos ajudando. Fale comigo de maneira poderosa, abra meu entendimento para compreender o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de mim, e através de mim fazer as Tuas obras, em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, a permanecer no Senhor, no Teu caminho e na congregação, que é o Teu aprisco aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem algum aniversariante desse mês? Que hoje de manhã o irmão gritou: eu vou fazer aniversário dia 28. Eu falei: hoje é esse mês. Esse mês vai até sexta-feira. Quem está fazendo aniversário esse mês de setembro? Tem alguém? Vamos orar para você? Não tem ninguém? Quem? Se tiver alguém, pode vir aqui. Ele levanta a mãozinha assim. Tem que vir aqui à frente. Quem? Está fazendo aniversário? Eu já vou passar para frente. Se tem, vão chegar aqui, ó. Chega à frente para a gente fazer uma oração para você. Não, eu já vou orar pelo Brasil. Senão, que bênção de Deus não é tipo aí, não. Quem quer? Quem quer? Quem vai querer? Quem quer mais? Quem não sei o quê? Quem quer já sai correndo. Sai da beirada e vem com ele, receber a bênção. Nós vamos orar pelo Brasil neste momento. Hoje de manhã o irmão falou: eu vou fazer aniversário dia 28. A 28 é setembro, não? É, tá, não é. É só às vezes é meio complicado, né? Todo último domingo oro para os aniversariantes do mês, né? Mas agora nós vamos orar pelo Brasil, porque próximo domingo nós já temos eleições. E alguém vai governar o Brasil, o Estado, e temos que ter gente na Casa de Leis, onde vão estar legislando, tanto no Congresso, no Senado e lá em Brasília também. E a gente precisa de estar no Senhor e orando ao Senhor, não só hoje, mas sempre, colocando nas mãos do Senhor a nossa nação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Brasil nós colocamos em Tuas mãos nesta hora e pedimos a Tua bênção para que o Senhor venha abençoar de maneira poderosa e especial, trazendo, ó Pai, a paz. Nós teremos, ó Deus, no próximo domingo as eleições
em todo o território nacional. Que essas eleições sejam em paz. Que possam, Senhor Deus, não haver guerra, nem briga, nem confusão, nem morte. Pelo contrário, cada um de nós, cidadão, exercer a nossa cidadania. E larmos, ó Pai, e votarmos. E que venha ganhar aquele que o Senhor quer. Seja a tua vontade, Senhor, prevalecendo sobre todas as coisas. Quem vai estar governando o nosso Brasil? Quem vai governar o nosso Estado? E na Casa de Leis, abençoa os nossos missionários, para que eles possam, ó Pai, ser vencedores nesta situação, para defender, ó Pai, a família, a pátria, a igreja, e mesmo os outros também não venham mexer com o Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que as nações que ficam, ó Deus, tirando o Senhor dela de atuar, elas sofrem. Por isso nós te pedimos que o Brasil seja um país que a liberdade de culto continue, a liberdade de nossa fé, de professá-la aonde nós quisermos, seja dentro de um templo, ou na rua, ou em casa, ou na praça. Senhor, abençoe também o nosso país, prosperando, para que haja emprego para os desempregados. Abençoe, ó Deus, os empresários, comerciantes, os grandes e pequenos. Como abençoa, Senhor, os fazendeiros, os agricultores, seja grandes e pequenos. Abençoe as indústrias. Deus, abençoe as escolas. Abençoe, ó Pai, as faculdades. Deus, derrama a tua bênção sobre professores, alunos. Como abençoa também, ó Pai, as instituições das Forças Armadas, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, a Polícia Militar. Como abençoe também a Polícia Civil, a Polícia, Deus, Rodoviária, Federal e Estadual, a Guarda Civil. Deus, abençoe poderosamente a segurança do Brasil. Aqueles que estão nas fronteiras, abençoe, ó Pai, poderosamente as etnias, como abençoe os aglomerados. Abençoe também, ó Pai, os condomínios, os bairros, conjuntos, prédios, apartamentos. Abençoe, ó Pai, os índios, os quilombolas. Abençoe, Senhor, os imigrantes de todas as nações que encontraram aqui no Brasil, ó Pai, a segunda pátria para poder viver. Deus, no Iapoque e ao Chuí, que o Senhor esteja abençoando. Abençoe as nossas matas, os nossos rios, as nascentes. Abençoe os mares, os oceanos. Abençoe, meu Deus, poderosamente a nosso solo, a nossa terra. Abençoe, ó Pai, o meio de transporte ferroviário, fluvial, também rodoviário. Deus, derrama a tua bênção sobre os trabalhadores autônomos e carteira assinada, funcionário público e privados. Como também, ó Deus, abençoe os aposentados e pensionistas que tenham vida e saúde para desfrutar da sua aposentadoria, desfrutar da sua pensão. Em nome de Jesus, ó Pai, eu encerro esta oração pedindo pela Igreja do Senhor, que prega o Evangelho do Reino, o Ministério Quadrangular em todo o Brasil, como todos os ministérios que pregam a palavra do Senhor, que pregam o Evangelho do Reino, que possa, Deus, o Senhor abençoar de maneira poderosa e especial, concedendo a bênção, para que em nome de Jesus
nós possamos fazer desse país uma nação do Senhor. Como povo escolhido, como povo eleito, nós possamos pregar o Evangelho, que em nós e através de nós o Senhor possa contar e usar, para que sejamos bênçãos aonde estivermos, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: Senhor Deus, eu concordo com a oração do teu servo, que ela seja ouvida nos céus, respondida pelo Senhor, e chegue aqui na terra com grande bênção para esta nação brasileira, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela nossa nação, o Brasil. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós vamos lá no Evangelho de quando? No Evangelho nós vamos no livro de Isaías. Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo de número 38. Nós vamos até o versículo 8. Até o versículo 8. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei todos os teus dias 15 anos, e varjei das mãos do rei da Síria, e a ti a esta cidade defenderei, esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou: eis que farei retroceder 10 graus a sombra declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol, os 10 graus que já havia declinado. Amém. Amém? Glória a Deus. Poderia sentar, você que está de pé. Igreja do Senhor, e a você que está aí do outro lado. Hoje nós estamos encerrando a campanha 40 dias de milagre. Uma campanha a nível nacional, em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular. Realizamos desde o dia 17 de setembro a esse dia 25 ou 17 de agosto a esse dia 25 de setembro. 40 dias de milagre, onde todos os dias nós recebemos uma mensagem do Senhor. Para nós aqui, você que está no grupo da igreja, sempre você recebeu lá e ouviu a mensagem. Eu mandei para umas 10 pessoas ao longo desses dias, pessoas que eu acho que às vezes não estão no grupo, então eu jogo a mensagem para a pessoa ouvir. Espero que os irmãos tenham feito o mesmo, lá com aqueles que você está ganhando para Jesus, evangelizando, pregando para eles, e você tem o número deles, mesmo que eles não estão na igreja, mas você está mandando mensagem para eles. Então todo dia
Hoje foi a última que eu mandei assim que eu cheguei em casa. Depois que eu passei na igreja do Vale do Jatobá, que está completando 42 anos hoje, né? A igreja do Vale está comemorando. Então eles fizeram um culto 7h30, 9h30 e agora às 18 horas eles tiveram um culto comemorando os 42 anos da igreja do Vale. E eu fui no dia 9h30. Então cheguei lá, o pregador estava recebendo o microfone para começar a palavra. Então eu pude ouvir a pregação e todo o resto do culto. Aí que eu fui embora para casa. E eu disse lá no Vale que eu falei assim, a história do Vale mistura com a minha história. Por quê? O Vale de Jatobá, irmãos, lá foi um ponto de pregação como foi na casa dos meus pais. Porque na época, há tempos atrás, hoje as pessoas vão à igreja em célula, não sei o quê. Mas há anos atrás, eu era adolescente. Lá no Jardim Industrial, nós fazíamos culto nas casas. E nós chamávamos de ponto de pregação. Onde na casa do meu pai e da minha mãe, surgiu duas igrejas. A do Barreiro de Cima e a igreja do Milionário. Foi na casa do meu pai, dos meus pais. E era eu e um irmão chamado Valdir, que até hoje ele está na igreja de Jardim Industrial. Eu e ele que cuidava do ponto de pregação lá. E o pastor Henrique, que era auxiliar lá no Jardim Industrial, ia lá uma vez no mês, ou de 2 em 2 meses, ele ia lá no ponto de pregação. E eu e o irmão ficava lá toda semana fazendo um trabalho chamado Corrente Espiritual das 13 Preces, com a unção como é. E lá na casa dos meus pais, juntava mais gente do que aquilo. Eu nunca tive um tanto de gente como teve na casa dos meus pais, que era uma média de 150 a 200 pessoas. Era uma multidão que enchia a garagem, a sala, a cozinha, o terreiro e gente na rua. A ponto que lá surgiu duas igrejas. A do Barreiro de Cima e do Milionário. Surgiu na casa dos meus pais. E naquele tempo, nós da mocidade, nós queríamos tanto trabalhar que a gente cuidava desse trabalho, junto com o diaconato da igreja. Então tinha no Flávio Marques, tinha lá no Milionário, tinha no Santa Helena. Eu cuidava do Milionário e do Santa Helena. O Milionário e do Santa Helena, que também lá fugiu, virou uma igreja. Virou congregação, depois virou igreja. Do Flávio Marques foi a mesma coisa. Virou congregação e virou igreja. E lá no Vale, lá foi um ponto de pregação. E eu cheguei a pregar lá. Porque a gente fazia tipo um intercâmbio de pregadores. Né? E nós tínhamos as nossas reuniões. O pastor Antônio Genaro, a igreja trabalhava dessa forma. Ele reunia com a gente, orientava e nos enviava. Vamos, prega o evangelho. Nós saímos para pregar o evangelho. Abrindo ponto de pregação, pregando nas casas, evangelizando, essas coisas. Foi a nossa mocidade naquela época. Eu era adolescente e eu pregava em 2 pontos de pregação. E eu cheguei a pregar no Vale uma vez, nesse intercâmbio. Alguém foi pregar no Milionário e eu fui pregar lá. Morava lá um moço chamado Messias. E ele vendeu lote para a igreja, na época. Hoje lá é 2 lotes. O Vale hoje é 2 lotes. Né? A propriedade lá hoje é 2 lotes. Mas, na época, lá era um brejo. Eu lembro tudo isso aí. E eu lembro que, quando a igreja começou, foi o ano que eu fui para a convenção, ser apresentado com a carta que o pastor Antônio Geraldo me deu, para ingressar ao ministério da Igreja Evangélica Quadrangular. Então lá faz 42 anos, eu também faço 42 anos de ministério. 42 anos de ministério. O ano que vem eu faço 50 anos de quadrangular. Faço 50 anos. 2023 eu faço 50 anos, né? Meio século que eu estou na presença de Deus. Eu tinha naquela época aproximadamente 10 anos. 10 para 11 anos.
que eu vou fazer agora 61 anos. Vocês veem o tempo que a gente está servindo a Deus. Que eu não estou aqui de paraquedas. Nem no ministério, nem com Deus. Nem com Deus. E era uma safra muito boa que Deus levantou naquele tempo. E eu pude, poder falar lá na igreja do Vale, parabenizando e também dizendo um pouquinho da história. Essa igreja mistura com a minha história de ministério. A igreja do Vale, Barreiro de Baixo e Barreiro de Cima. Porque o Barreiro de Baixo foi aberto em 79. Eu estava com 17 anos. Era eu que abria a igreja, era eu que fazia louvor. Eu que pregava lá nas quinta-feiras, porque lá era terça e quinta. Aí em 80 abriu o Barreiro de Cima, na parte de Guarda-Chuva. Esse tempo nós estávamos indo para a convenção para ser apresentado ao ministério. E lá no Vale assumiu lá o primeiro pastor, que ele foi antes de mim, que ele é mais velho que eu, que foi o Ademir Lima. Ele que assumiu o Vale de Jatobá quando começou. Depois ele foi para o Barreiro de Baixo. E nós ficamos só no Barreiro de Cima. E aí ficou naquela, quem vai para o Vale? Era eu ou o Dirson. Aí foi o Dirson. Aí nós já era obreiro, nós já era credenciado. Aí foi o Dirson, porque ele era casado. Pastor Dirson. E eu continuei no Barreiro de Cima e de lá eu fui levar a igreja quadrangular para São Joaquim de Bicas e Igarapé. Isso por volta de 81, 82, até 83. Eu estava nessa caminhada aí, fazendo essas coisas, Eu falei, então, se mistura, porque quase que eu que seria pastor no Vale. Então foi o Dirson, já falecido, Ele faleceu e esse ano faleceu a esposa dele. Eles foram meus padrinhos de casamento. Foram meus padrinhos de casamento. Pastor Dirson e a Eli, esposa dele. Então eu falei, essa igreja mistura com a minha história. Eu quase que eu fui pastor da igreja do Vale, Que aí depois eu vim. Que eu estava lá em São Joaquim de Bicas e Igarapé, eu voltei. O pastor Antônio me trouxe o Tirol. O Tirol, não é onde está a Solange, mas a da Antônio Oscar Piazza. E ali era o pastor Carlos que estava lá. E ali nós fortalecemos a igreja, o ministério naquela igreja, e abrimos a igreja do Jatobá. Eu e o pastor Carlos abrimos a igreja do Jatobá. Foi lá que eu conheci a geral. Quando eu passei pelo Tirol. Eu não passei, eu não fiquei lá muito tempo não. Porque eu passei pela igreja do Tirol. Depois eu só fiquei em Jatobá. Abrimos, eu e o pastor Renato, já falecido, abrimos a igreja do Marilândia, onde está o pastor Antônio Gerônimo. E aí eu fui sozinho e abri a igreja. Eu abri como Regina, mas hoje ela é a igreja quadrangular do Libéria. Ela é a igreja do Libéria. Então, a gente tem uma história muito grande e forte, com o ministério quadrangular desse lado de cá, Fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho do Senhor, fazendo aquilo que Deus tem, para realizar. Então, foi maravilha. Então, vai Jatobá, 42 anos, eu também 42 anos, que estou ali fazendo a obra de Deus. Bom, vamos lá então, na palavra do Senhor, 40 dias de milagre, está encerrando hoje a campanha, mas os milagres não param, porque Deus ele tem poder e pode operar milagres todo dia, toda semana, todo mês e todos os anos. Os milagres não param de acontecer, os milagres não deixarão de acontecer. E o que nós temos que fazer para que Deus possa continuar operando milagres na nossa vida? O que nós temos que fazer para que o nosso milagre não pare todos os dias, toda semana, todos os meses, durante todos os anos de nossa vida? O que nós temos que fazer? Está nessa história do rei Ezequias.
pelas quais ele passou. E foi uma história de um grande milagre. Porque diz aqui, o rei Ezequias era um rei. Ele foi rei da tribo de Judá. E ele ficou doente com uma enfermidade mortal. Quer dizer, uma enfermidade que ia gerar a morte. Uma doença que ia gerar a morte dele. Ele ia morrer por causa daquela doença. Ou por causa daquela enfermidade. E esse rei recebe então a visita do profeta Isaías, que chega até ele e diz para ele: o profeta não foi lá e consolou ele, ajudou ele. O profeta não foi lá e orou por ele, para ele ser curado. Não, o profeta chegou lá e deixou uma mensagem que Deus tinha enviado, dizendo: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. O profeta falou isso, virou as costas e foi embora. E o cara ficou lá, além da enfermidade, muito doente, que ele estava tão fraco, mas tão fraco, que ele não conseguia nem virar na cama. Quanto mais sentar, levantar ou ajoelhar. Sabe o que ele fez? Virou o rosto para a parede e fez uma oração. Qual foi a oração dele? Apresentou ao Senhor como que ele era diante do Senhor. Ele disse: lembra-te, Senhor, eu te peço, lembra que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo, derramou-se em lágrimas. Então o que é a oração que ele fez? Ele não falou assim: Deus, me cura, eu quero viver mais, tira essa enfermidade, para, não sei o quê. Não fez isso não. Ele só falou: lembra, Senhor, como que eu andei diante de ti? Eu fui fiel, eu fui ímpio e fui reto. E começou a chorar. Chorou muitíssimo. O profeta, porque essa história está em Reis e Crônicas também. E o profeta, que ele já tinha saído da casa do rei, ele já tinha saído da rua principal da cidade e caminhava em direção à casa dele, quando de repente o Senhor fala: vai lá na casa de Ezequias e diz para ele que assim diz o Senhor: ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, acrescentarei, pois, os teus dias 15 anos, e ainda vou livrar das mãos do rei da Síria a cidade que defenderei. Seja isso da parte do Senhor como sinal que cumprirá esta palavra que falou: eis que eu farei retroceder 10 graus da sombra declinante no relógio da casa. Então, irmãos, se eu e você queremos ter milagres permanentes, nós precisamos seguir o exemplo de Ezequias. Qual foi o exemplo de Ezequias? Andar diante do Senhor, primeiro, com fidelidade, ser fiel ao Senhor. Porque a pessoa que é fiel, Deus pode contar com ele. Uma pessoa que é fiel, ele mantém, custe o que custar, aconteça o que acontecer, ele permanece com aquele que é fiel. Ele mantém a sua aliança, ele mantém o seu compromisso, ele continua firme no propósito. Ele pode estar do jeito que estiver, que ele continua mantendo aquilo que ele aceitou desde o princípio. Porque o rei Ezequias, a Bíblia fala que lá quando ele começou a reinar, a Bíblia diz que ele fez o que era reto e bom diante dos olhos do Senhor, que ele se apegou ao Senhor de tal maneira que antes dele e depois dele não teve seu igual. Ele colocou à disposição do Senhor
para obedecer suas palavras e seguir os teus mandamentos. Não só aquilo que era de acordo com suas ideias e pensamentos, mas aquilo que às vezes até era contra. Mas ele fazia, vivia e cumpria, porque ele queria obedecer ao Senhor. Ele foi o rei que mandou limpar a casa do Senhor, que o antecessor dele tinha fechado as portas da casa do Senhor, tinha despedido todos os sacerdotes e levitas. Ele não, ele mandou abrir, falou para os sacerdotes e levitas se consagrarem para limpar a casa de Deus. E até para limpar a casa de Deus, a turma tiver que consagrar. Não foram chegar lá de qualquer maneira, não. Porque tem gente que é muito afoito. Vai fazer uma coisa, aquela coisa tão afoito, sai quebrando tudo, sai estragando tudo. As coisas têm que ser feitas com jeito, com carinho, com cuidado. Principalmente se tratando de Deus. Porque se é nosso, nós já fazemos com cuidado. Quanto mais que é da casa do Senhor. Então esse cuidado, ele diz santificai-vos. E os levitas santificaram primeiro do que os sacerdotes. E foram lá limpar a casa do Senhor, tirar a teia de aranha, tirar a poeira, colocar as coisas no lugar. E ele estabeleceu os turnos dos sacerdotes, convocou o povo para cultuarem ao Senhor, celebrou a Páscoa. Ele que fez a oração dizendo: Senhor, perdoa o teu povo, para que nós possamos comemorar a festa. E Deus perdoou o seu povo pela oração do rei Ezequias. Esse homem, ele procurou destruir a serpente de bronze, que até o momento, que serpente, aquela que foi levantada por Moisés no deserto, e qualquer pessoa que era mordido por uma serpente, olhava para aquela de bronze e era curado. O povo de Israel, até o momento do reinado de Ezequias, oferecia incenso naquela serpente. Aí ele foi lá e destruiu todos os postes ídolos, todos os ídolos, todas as imagens que o rei antecessor tinha colocado na cidade e destruiu tudo. Ele disse: aqui é só o Senhor Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tirou Israel do Egito. É Ele que nós vamos seguir, servir e andar na sua presença. Então o rei Ezequias, ele foi um homem de valor diante dos homens e diante de Deus. O rei Ezequias, ele procurou fazer aquilo que agradava ao Senhor. E agora ele, numa eternidade mortal, aonde Deus já tinha escrito no seu livro, morrerá com essa eternidade e não viverá. Como ele era um homem de Deus, um homem temente a Deus, Deus então enviou um profeta para que ele se preparasse o seu sucessor, a sua vida, para a sua partida, para ir embora, para morrer. Só que o rei queria viver mais um pouco. O rei queria curtir mais um pouco a vida aqui na terra. E Deus, ele viu que ter o rei Ezequias aqui na terra mais tempo seria muito bom. Porque o rei Ezequias foi aquele homem que fazia as pessoas ver a presença de Deus nele. Foi aquele homem que, pela qual fez de tudo para que as pessoas temessem, amassem e vivessem na presença do Senhor. Por isso que ele fez esta oração dizendo: lembra, Senhor, eu fui fiel a ti. Mesmo no momento mais difícil do seu reinado e da sua vida, ele manteve a fidelidade para com o Senhor. Segundo, ele disse: eu fui íntegro. Eu fui íntegro diante do Senhor. Andei diante de ti com integridade. O que é integridade? Ser inteiro de coração. Ele não era 10%, 50%, 90%. Ele era 100% do Senhor. Ele era 100% do Senhor. Ele era um homem inteiro para Deus.
Ele não era pela metade para Deus. Isso quer dizer, ele poderia estar passando, estar vivendo, poderia ser o tempo que fosse, que se Deus lhe pedisse alguma coisa, ele não inventava desculpa, ele ia e fazia. Deus podia contar com ele que ele era inteiro, completo para Deus usar. Ele era um homem que Deus podia colocar diante dele, nas mãos dele, o que Deus precisasse, que ele realizaria. E terceiro, ele disse: eu fui reto diante de ti. Reto quer dizer que não varia, que não fica uma hora está para lá, outra hora está para cá, não. Ele andava retamente no Senhor. Que tem muitas pessoas que variam para lá, andam conforme a situação. Se está bem, eu estou com Deus. Se está mal, eu quero fora. Como tem outros que são o contrário. Se está bem, se está mal, eu estou com Deus. Para Deus me ajudar, me abençoar, fazer isso e aquilo. Abençoou, eu caio fora. Não, ele era: está ruim, eu estou com Deus. Está mal, eu estou com Deus. Continuo com Deus. Porque ele era reto diante do Senhor. Ele não andava nem para lá nem para cá. Como disse o Senhor para Josué, quando Deus disse para Josué: não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então ele não dizia nem para a direita nem para a esquerda, mas mantinha uma retidão diante do Senhor e da sua palavra. E chorou. Ele não pediu Deus para curar, não pediu Deus mais anos de vida, mas Deus viu o que estava no seu coração. Porque a palavra do Senhor nos ensina que antes que a gente peça a Deus alguma coisa, Ele já sabe da nossa necessidade. Ele já conhece o que eu e você estamos precisando. E por isso, estava lá escrito: Ezequias vai morrer com esta eternidade. Porque assim diz o Senhor. Aí Deus foi lá e: peraí, deixa eu corrigir isso aqui. Apagou, queria morrer. E aí foi lá e começou a reescrever uma nova história na vida do rei. Essa nova história foi: rei Ezequias, Deus ouviu a sua oração. Deus viu as suas lágrimas. E a resposta é esta: eu vou acrescentar mais anos de vida, no mínimo 15 anos. Para você. E além disso, vou te livrar das mãos do rei da Síria. Quem era o rei da Síria? Era um rei chamado Senaqueribe. Esse rei, Senaqueribe, tinha um exército, irmãos, poderoso, grandioso, um exército imbatível. Ele cismava de invadir uma nação, ele invadia. Sabe o que o rei fez? O Senaqueribe escreveu uma carta por rei Ezequias, dizendo: rei Ezequias, agora chegou a sua vez. Vou invadir a tribo de Judá. Vou destruir seu povo, vou destruir seu reino, vou tomar sua riqueza, e não haverá nenhum Deus que poderá salvá-lo das minhas mãos. Porque as outras nações eu a destruí com o Deus deles, e assim eu farei com a sua. Ele apontou o próprio Deus, o Senaqueribe. Aí a carta chegou nas mãos do rei Ezequias. Ezequias, quando recebeu a carta, foi lá na casa do Senhor, abriu a carta e leu ela diante do Senhor em oração. Senhor, aqui está a carta que o Senaqueribe escreveu. Olha o que ele está falando. Mas ele disse, uma das palavras que a gente até canta o hino, né? Entronizado acima dos querubins. Uma das pessoas que disse isso foi o rei Ezequias. Ele disse: ao Senhor, ele não pode tocar, não pode fazer nada, porque o Senhor está entronizado acima dos querubins. Quando ele terminava a sua oração, chegava o profeta lá do lado dele e dizia assim: assim diz o Senhor. Não fique assustado com esse inimigo que vem contra ti. Porque nenhum carro de guerra passará por essas ruas, nem um soldado armado, não passará nem um cavalo, nem um cavaleiro, porque pelo mesmo caminho que eles estão vindo, por ele eles fugirão.
porque o do Senhor é a guerra. Quando o rei, à noite, o anjo do Senhor foi lá no acampamento do exército do Senaqueribe, o anjo chegou lá e de noite. Quando a turma acordava pela manhã, metade do exército estava morto. Aí, eles olharam, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí um disse, o Deus do rei Ezequias enviou um anjo aqui, e ele que fez tudo isso. Porque alguém chegou lá e falou assim, o Deus do rei Ezequias enviou um anjo que fez tudo isso aqui. Sabe o que o exército Senaqueribe fez? Cascaram fora. Inclusive o Senaqueribe. O Senaqueribe fugiu, correu, entrou numa cidade, entrou na casa do Deus dele e o próprio filho dele o matou. E o rei Ezequias foi mais que vencedor, sem usar a espada, sem lutar, porque o Senhor lutou por ele. Amém? Agora, aqui nós vemos que Deus diz, vou fazer retroceder 10 graus à sombra, declinando o relógio da casa. Porque naquele tempo o relógio era marcado pela luz do sol, pela sombra. Aí Deus fez o quê? O sol voltar, a sombra voltar. Hoje nós sabemos que não é o sol que move, mas a terra gira em torno de si mesmo e em torno do sol. Então Deus pegou o sistema solar e voltou para trás. Alguns estudiosos dizem que uma das inclinações da terra é por causa desse grande momento que Deus pegou os planetas e vem voltando atrás. Isso, o rei olhando, porque Deus fez aqui, como diz o texto aqui, e assim retrocedeu o sol 10 graus que já havia declinado. Isso quer dizer 1h30 aproximadamente. O tempo voltou para trás. Irmãos, o tempo só anda para frente. Eu e você entramos aqui, vamos sair mais velho. No mínimo 2 horas. Mais velho. Só anda para frente. Mas com o rei Ezequias, o tempo voltou para trás. Que milagre, irmão. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Voltar o tempo atrás. É a mesma coisa que eu estou olhando para nós ali para a gente encerrar. Já é 25 minutos. Esse culto começou às 19 horas. É a mesma coisa de eu olhar para esse relógio e ele voltar para 18h30. Sem ninguém pôr a mão nele. Sem ele estar estragado. Eu olhar para ele e falar, irmãos, são 18h30 agora. O relógio voltou 1h30. Foi isso que aconteceu com eles aqui. O tempo voltou para trás. Porque Deus, além de ouvir, Deus viu e respondeu. Isso significa milagre permanente. Se você quer que Deus continue operando milagre na tua vida, todos os dias, toda semana, todos os meses e todos os anos de sua vida, seja fiel a Ele. Continue, permaneça, cresça nessa fidelidade. Segundo, seja inteiro. Se você ainda não é inteiro para Deus, passe a ser. Terceiro, ande retamente na presença dele. Reto. Não fica variando para lá e para cá, não. Seja reto. Porque o que você pedir e orar, primeiro, Deus vai ouvir, ver e responder. Amém? Para a gente encerrar, vamos dar uma ida lá no Salmo de número 101, versículo de número 6. Salmo de número 101.
Salmo 101, versículo 6 e o versículo 7. 7? Nós vamos até o 8. São 3 versículos. Onde diz aí: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras. Não permanecerá ante os meus olhos. Amanhã após amanhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Sabe o que é isso, irmão? Deus está olhando. E se ele encontra fiel, íntegro e reto, ele escolhe para ele andar com ele, na presença dele, no caminho dele, habitar com ele e ele com Deus. E a gente sabe que habitar em Deus e Deus habitar em nós é só milagre. É milagre o tempo todo. É sobrenatural o tempo todo, porque Deus não é natural. O Deus em si mesmo, o Deus em si mesmo, ele já não é natural. O Deus em si mesmo, igreja, ele não é natural, ele é sobrenatural. Tem coisa que ele não precisa pôr a mão, ele só fala e acontece. Aleluia! Aleluia! Ele só fala e acontece, porque Deus é sobrenatural. Se ele habita em mim e em você, se eu e você habitamos nele, então nós vivemos o sobrenatural de Deus. Nós não vivemos o natural da terra, mas nós vivemos o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Que Deus nos abençoe, Pai. A tua palavra foi trazida e revelada ao coração de teus filhos nesta noite. Que essa palavra, Deus, crie raiz, fortaleça em cada coração e vida. Deus abençoe poderosamente cada um de nós. Que essa palavra fique firme no coração. Que esses 40 dias de milagres da campanha fiquem no coração de todos nós. Cada mensagem que ouvimos presencialmente, que ouvimos através das redes sociais, que o Senhor abençoe poderosamente, fortalecendo-nos com o teu poder. Abençoe, ó Pai, essa vida que aí do outro lado assiste esse culto. Que Deus te abençoe com vitórias, conquista, boas notícias. Esteja bem sucedido em tudo que você fizer. Que esta semana que está começando seja 7 vezes melhor do que esta que está terminando, em nome de Jesus. Amém.